Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Você tem um sonho? Vamos tomar como base o que está lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Logo no início do versículo 5 diz assim: E José teve um sonho, e José sonhou. Eu queria que a gente parasse nessa frase para refletir um pouco sobre ela, porque essa passagem fala sobre José do Egito. José não teve um sonho sozinho. Deus colocou no coração de José um sonho, assim como ele coloca no nosso. E qual é a coisa mais importante desse momento? José acreditou no sonho. Mas José acreditou tanto que ele começou a contou para os irmãos dele, ele está tão seguro que aquilo ia acontecer, que às vezes a gente tem essa sensação, né? Puxa, Deus colocou esse sonho no meu coração, vai dar certo, peraí que eu vou contar para fulano, vou contar para Beltrano, e a gente fica tão empolgado e aí começam nossas batalhas. Com José não foi diferente. Depois que ele contou aos irmãos, os irmãos venderam ele como escravo, articularam um plano para tentar matá-lo, depois desistiram, venderam como escravo. Depois José também foi humilhado, né, lá junto ao faraó, em que ele foi também preso injustamente, porque teve uma confusão lá com a mulher do faraó. Enfim, José foi injustiçado e sofreu muito nesse percurso. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 40, conta o que aconteceu no final com José. É o momento em que o faraó está nomeando José administrador do Egito. Então vejam só, o sonho de José foi realizado. É importante da gente pensar sobre essa passagem, sobre essa história, na verdade, a história, uma das mais belas, na minha opinião, da Bíblia, a história de José do Egito, é que entre o momento que ele sonhou e entre o momento da realização do sonho dele, existia um percurso. E não foi um percurso fácil. O nosso também não é. Veja uma coisa interessante. Se ele tivesse quebrado alguma etapa até chegar lá no Egito, até chegar lá no local onde ele teria o posto prometido por Deus, se ele tivesse quebrado alguma etapa, ele não tinha chegado. Outra coisa, quem colocou ele no caminho da realização do sonho dele foram pessoas que tentaram prejudicá-lo. Então entenda, no momento às vezes que a gente está no caminho da realização do nosso sonho, aparece alguém tentando nos prejudicar. Tudo coopera para o bem. Lembrem disso. As pessoas de má fé colocaram José no caminho do sonho dele, entenda. Quem vendeu José como escravo colocou José no caminho do sonho dele, não tirou não. É que José não foi governador lá no local que ele estava. Para ele precisar chegar até a realização do sonho dele, ele precisou ser levado até aquele homem. A mulher que colocou José no presídio, na intenção de prejudicar, colocou também José no sonho dele, entende? Ele precisava passar por tudo aquilo. Não porque ele merecia passar, mas porque era parte de um planejamento de Deus para que ele chegasse àquele posto. Deus, quando promete, ele cumpre. A questão é, estamos dispostos a confiar? Porque entenda, se José tivesse voltado para se vingar dos irmãos, se José tivesse em algum momento tirado os olhos do foco dele, que era o sonho dele, e voltado, ele estaria andando para trás e o caminho dele estava na frente. Às vezes o nosso caminho é passar por situações, é passar por pessoas, é passar por tribulações, porém tudo aquilo vai nos levar à realização daquele sonho. Mas sabem por que eu parei nesse início do versículo 5, capítulo 37? E José sonhou. Eu parei nessa frase porque eu acho que é uma frase que dá sentido a tudo que aconteceu. Porque não é só Deus colocar um sonho no nosso coração, é a gente sonhar o sonho de Deus. E sonhar é acreditar. José não só sonhou não, José sonhou em todo o sentido amplo daquilo. José acreditou. Ele sonhou, ele teve uma visão de Deus, ele teve uma promessa de Deus. E aquele momento foi primordial, porque foi quem deu força. Entenda, o que deu força para que José pudesse andar até o final foi acreditar.
Então, no momento que nós sonhamos, nós devemos acreditar. Não adianta sonhar, eu sonho com várias coisas, eu quero várias coisas. Se você não acredita, na primeira impressão que você tem que não vai dar certo, você vai voltar. José não voltou. José não parou. José não se vingou. José não olhou para nenhum lugar além do foco dele, que era a realização. Aí sabe o que é que aconteceu no final? E José foi governador do Egito. E José realizou e viveu o sonho de Deus para a vida dele. Vamos tentar refletir sobre isso? Vamos sonhar acreditando, recebendo. Então não confundam isso com obsessão, tá? Eu tô falando de sonho de Deus. A gente sabe quando é um sonho de Deus. A gente sente quando foi Deus que plantou. Então não vamos desistir, vamos até o final, porque no final, aquele que promete é fiel para cumprir. Fiquem todos na graça e paz do Senhor e tenham uma boa semana.